Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje sem barulho na cadeira, dá uma olhada, ó. A cadeira tá sem barulho. Final de semana eu virei ela de cabeça para baixo, de um lado, do outro, lubrifiquei de um lado, lubrifiquei de outro e nada. E ela fazendo barulho, ela fazendo barulho. Daqui a pouco eu virei ela mais um pouco, tinha uma parte que não estava lubrificada, pinguei um pouquinho de óleo ali, de máquina, parou, milagre aconteceu. A força do trabalho é a força da ação. Napoleão riu, né? Então temos que colocarmos em movimento para que o milagre aconteça. Olha, o milagre aconteceu. O milagre é você. O milagre é você ter iniciativa e se propondo a fazer alguma coisa. E ter o seu começo, o meio e o fim. E vamos iniciar hoje tomando um cafezinho, porque eu acabei de passar um cafezinho hoje. E também estava meditando sobre o café. Saúde. Quem será que teve a ideia de colher aqueles frutos doces? A semente geralmente a gente joga fora. Quem teve a ideia de pegar essa semente, macetar elas, transformar ela em pó, jogar uma água quente e tornar essa bebida maravilhosa, né? E eu estou apreciando o café mais ainda porque eu parei de tomar café com açúcar. Estou tomando café agora sem açúcar. Foi difícil, hein? Quentinho, bom. Os primeiros dias foi complicado porque tomar café sem açúcar, tomava café doce. Eu tinha cortado o açúcar, um pouco do açúcar, a metade. Então eu comecei a sentir aquele gosto do café mais apurado. De tanta a Priscila, minha esposa, insistir, falou, pô, mas você toma café com açúcar, isso aí não é legal. O bom mesmo é tomar café sem açúcar para você sentir o sabor, o aroma, aquelas conversas de quem toma café sem açúcar, né? Aí você fala, ah, tá bom, vamos ver. Aí ela falou assim, pô, experimenta 7 dias, vai. 7 dias você vai ver que você vai acostumar e tal. Aí peguei minha primeira xícara de café. Hum, horrível, 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 horrível. Não tá acostumado. Aí de leve fui tomando, fui tomando. Ela falou, toma uma aguinha. Aí eu peguei, saúde, tomei uma aguinha. Ela falou assim, cafeteria chique ou algum lugar chique que você vai aí, o pessoal te dá um cafezinho e te dá uma aguinha com gás para limpar as suas papilas degustativas. Eu falei, tá bom, então tomar uma aguinha junto também. Deu um certo prazer, bom, toma uma aguinha com café. Um dia, 2 dias, três. Tava começando a melhorar, já não tava aquela torcer o bico como no primeiro dia. Já começou a melhorar. Quarto, quinto dia eu já estava acostumando. No sexto, no sétimo dia eu já estava amando. Aí eu comecei a consumir mais café. Comecei a ter um prazer maior de tomar café. Só de sentir o cheiro, aquele água passando na cafeteira lá, já vem um monte de lembranças do próprio gosto. Muito bom, uma experiência muito boa. E quem será que fez isso? Eu vou preparar um vídeo para vocês para a gente ver quem que teve essa ideia. A princípio, na história diz, os historiadores dizem que ele nasceu na África, na Etiópia, né? E foi levado pelos árabes. Os árabes eles comercializavam ali com todo o Oriente e levaram lá para a Península Arábica. E lá o café ele tomou uma proporção muito grande, porque os nobres, as pessoas, todo mundo tomava café. E ele também tinha uma ação, não somente o café como a gente tem hoje pelo prazer, mas ele era tido como um remédio, ele tinha ações medicinais, então ele era muito cultivado e cultuado naquela cultura. E ele passou para a Europa, passou aí para o Ocidente, como nós conhecemos, e chegou ao Brasil. Mas isso aí a gente vai estudar depois. Eu vou estar preparando um estudo para vocês sobre isso aí, que é muito interessante. Até chegar quem moeu, quem que jogou água quente e tornou esse líquido maravilhoso, tá bom? Mas não vamos perder o foco, que o tempo está passando.
gente está falando aqui sobre José, que foi ver os seus irmãos apacentar ovelha, e quando o viram, já ficaram bravos com ele e jogaram ele no buraco. O tema de hoje é esse. E o que o Sun Tzu, na arte da guerra, tem para falar sobre isso? O que o Napoleão Hill tem para falar sobre isso para nós? Vamos ver? Tomar um cafezinho, estou terminando. Não sei onde você está, em que lugar que você está agora, mas se tiver oportunidade, pega um cafezinho, dá uma pausa aí no vídeo, toma um cafezinho que é muito bom. E uma aguinha também para as papilas degustativas. Agora, vamos lá. Então o Sun Tzu ele fala pra gente o seguinte: o guerreiro hábil hoje são 12 lições do Sun Tzu e hoje as lições deles terminam, mas como o Napoleão Hill são 30 causas do fracasso, a gente vai voltar a algumas lições do Sun Tzu e intercalar nesses estudos até terminar as 30 causas do fracasso e como eliminá-las, segundo o Napoleão Hill e o livro Pense em Riqueza e Planejamento Organizado, tá bom? Então a gente vai ver hoje o que o Sun Tzu tem pra gente hoje. Ele fala que o guerreiro hábil, ele não perde a oportunidade de aniquilar o inimigo. E é isso que os irmãos de José fizeram. Tentaram aniquilar ele. E através da força da maioria deles, eles conseguiram encurralar José e jogar ele no poço. É isso que a gente vai estar estudando hoje aqui, né? Então, o homem, quando está no campo de batalha, tem vantagem numérica, até mais vontade ele tem de lutar, porque ele está vendo que os seus flancos estão guarnecidos, atrás dele tem muita gente, então ele fica mais forte. Sabe aquela história de quando você está em maior número, você fica mais folgado, principalmente na escola? O pessoal faz muito isso, os chamados bullying hoje, né? Mas há muito tempo atrás a molecada saía na pancada mesmo e não tinha bullying não, eles aprendiam na raça. Hoje o pessoal briga muito sobre isso, fala muito sobre isso, sobre o bullying, sobre as pessoas aí sendo cometido algumas perversidade realmente acontece, principalmente nos trotes de universidade, né? E somos totalmente contra isso, né? Mas a vantagem numérica deixa a pessoa com ego mais elevado. Isso também pode ser um problema, porque muitas vezes você subestima o seu inimigo, né? E acaba causando alguns problemas lá na frente, porque um dia você pode não estar em vantagem numérica e não pode estar guarnecido. E aí muitas vezes aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, eles podem aflorar, voltar à tona e você ter um inimigo aí pronto para te pegar desprevenido, tá bom? A segunda coisa que o Sun Tzu fala é: o que chega depois, lançando-se ao combate, já está enfraquecido. Então o homem, quando ele chegar no campo de batalha, primeiro ele pega as melhores posições, monta melhores estratégias, consegue ver aonde que é a entrada, onde que é a saída e todas as possibilidades de abater o inimigo sem muito esforço e até mesmo induzi-lo ao erro no campo de batalha. Por quê? Porque ele tem uma visão maior, porque ele chegou primeiro. E muitas vezes na vida nós não chegamos primeiro, nós nos acomodamos ali, ficamos naquela zona de conforto. É o que José está acontecendo com ele agora, ele está sendo tirado da zona de conforto dele e sendo forjado no campo de batalha, tá? Então o conselho do Sun Tzu para nós é o seguinte: chegarmos cedo em todos os nossos empreendimentos, em tudo aquilo em que nós nos propomos a fazer, tá bom? Então o acordar cedo, como se diz, Deus ajuda quem cedo madruga, está correto, né? E vamos pesquisar sobre essa palavra também, porque se não me engano acho que foi Abraham Lincoln que falou, ou George Washington, que foi o primeiro a falar essas palavras aí, ser registrada. Vou estar pesquisando aí depois e estar fazendo um estudo sobre isso, porque uma vez me perguntaram, eu acabei esquecendo e não vi, mas eu vou estar vendo sobre esse tema também, tá? Deus ajuda quem cedo madruga. Só que o Sun Tzu fala: quem chega depois, lançando seu combate, já está enfraquecido, tá bom? E hoje, o Napoleão Hill, nós estamos falando sobre o item 13, deixa eu ver aqui, vou pegar minha colinha aqui, os 30 razões do fracasso, né?
O 13, tinha feito uma anotação aqui, tomando café, até esqueci. Deixa eu ver aqui. O item 13 é o desejo incontrolável de ganhos fáceis e o 14 é a falta de um poder de decisão bem definido. O desejo incontrolável de ganhos fáceis é o que levam muitas pessoas ao fracasso. Eles projetam muitas coisas, querem muito ganho, muito retorno e oferecem pouco. Então, muitas vezes, aquilo que nós somos pagos para fazer, a gente tem que dar em serviço, em qualidade muito maior do que aquilo que eles estão pagando, porque eles vão voltar. No caso dos irmãos de José, querendo lucro fácil, eles estavam querendo a atenção de Jacó, do pai, eles estavam querendo impressionar o pai e tirar um pouco dessa atenção dele com relação a José, né? José era o queridinho e isso causava muito mal-estar neles, né? Então, muitas vezes eles trabalhavam, faziam as coisas e José estava ali, o queridinho de Jacó, sempre tendo a atenção. E muitas vezes José ganhava essas atenções de uma forma sem fazer nada, só pelo fato dele ser José, ser o filho de Rebeca, né? O filho da velhice de Jacó, né? Então, muitas vezes ali era isso que acontecia, né? Ele tinha o ganho fácil, mas José está sendo forjado, está sendo trabalhado e ele vai começar a produzir frutos, isso mesmo no calabouço, mesmo no poço, mesmo na adversidades. Então, muitas vezes as pessoas estão numa zona de conforto, elas não conseguem produzir, elas não conseguem dar o máximo de si e receber esses resultados dos esforços delas. Mas aí quando ela é colocada numa situação de pressão, numa situação em que ela tem que mostrar realmente quem ela é, ela tirar força dentro do ser dele, porque dentro de cada um existe potencialidades latentes, e essas potencialidades latentes, elas são despertadas muitas vezes na prova, na tensão. É como eu falei ontem no vídeo anterior, né? Os bons marinheiros são forjados no mar revolto, tá bom? Então, esperamos que nem todos precisem chegar a esse fundo de poço para conseguir se elevar e sobrepor e conseguir colher esses louros da vitória que são tão almejados, né? Então, o trabalho ele tem que ser direcionado de uma forma consciente, inteligente, para que venhamos a colher esses frutos, né? E a segunda coisa que o Napoleão Hill fala, o 14, né? Falta de um poder de decisão bem definido. Então isso é o esforço mal dirigido, é a força sem controle, tá bom? Muitas vezes as pessoas fazem grandes empreendimentos, grandes jogadas com grande soma de dinheiro, muitos recursos, muitas pessoas, sem muito planejamento, sendo que muitas vezes com a metade das pessoas, com a metade do dinheiro, com a metade de uma série de recursos que ela impôs naquela decisão dela, teria até melhores resultados, tá bom? Então, quando você começar um empreendimento, iniciar uma carreira, iniciar alguma coisa, não jogue todas as suas fichas, não use todo o seu esforço de uma forma desorganizada. Napoleão Hill, a gente está estudando ele, planejamento organizado, e é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo as ferramentas, trazendo os recursos para que você venha ser vencedor em tudo aquilo que você fizer de uma forma planejada e organizada, e não usar o seu esforço em vão, tá bom? Então vamos iniciar aqui a leitura de hoje, que é Jacó, o filho de Jacó, José, Gênesis 37, 23 ao 36, tá bom? Quando José chegou aos seus irmãos, eles tiraram a túnica listrada. Olha só o que fizeram com ele. Então, José estava vindo no caminho e eles avistaram ele de longe e já tramaram contra José. Isso foi no vídeo de hoje. Então, é bom você ver essa sequência, porque cada vídeo é uma sequência do vídeo anterior. Então, eu estou fazendo aqui hoje o vídeo onde eu postei o 7, hoje é o vídeo 8. Então, você vê o que está acontecendo hoje, tem que ver os vídeos anteriores. Apesar que cada estudo ele te dá uma ferramenta, ele te dá meios para que você venha
travar a batalha de uma forma consciente e inteligente, tá bom? Então, a túnica era um símbolo justamente disso, daquilo que eles mais odiavam em José, do carinho de Jacó, do amor que Jacó tinha por José, né? Então, muitas vezes os símbolos ostentado, ele acaba muitas vezes pondo a pessoa em muitas dificuldades. E José, na inocência, acabou sofrendo com isso, né? Os símbolos, muitas vezes você usar os símbolos ou alguma coisa pode irritar algumas pessoas. Aí no caso era a túnica dele, né? É a mesma coisa um palmeirense entrar na turma do Corinthians no estádio, ele vai causar um mal-estar, ele vai estar se colocando em risco. Então não devemos colocar em risco. Então os símbolos devem ser preservados e usados nos locais corretos. A gente tem que ter liberdade para tudo, mas tem que ver também que alguns símbolos, algumas marcas, algumas características que nós trazemos conosco não pode ser levada em todos os ambientes. Aí é a sabedoria. Por isso que existe protocolo de várias formas, Você não pode chegar diante de um rei de uma forma, você não pode chegar no presidente de outra forma. Então, existe protocolo, existem algumas convenções aí que a sociedade moderna estabeleceu para que venhamos ter boas relações, né? E as boas relações é o que faz o network, é o que faz o seu engajamento com outras pessoas que vão potencializar e até mesmo ajudar o seu projeto, porque ninguém vence sozinho, ninguém é uma ilha, tá bom? Tiraram a sua túnica listrada jogando em um poço onde não havia água. As pessoas, quando têm ciúme, quando têm inveja, elas procuram rebaixar as outras pessoas. E aqui é o que fizeram, rebaixaram José. Então as pessoas costumam falar mal, costumam depreciar as coisas boas que essas pessoas fez, começa a potencializar os defeitos que ela tem. Então acaba fazendo uma desconstrução da imagem dessa pessoa e falando mal dessa pessoa. O falar mal é algo muito pernicioso, porque ele tira as conexões com a luz, com a força maior que rege o universo. Então, quando você fala mal, quando você pensa mal de alguém, você está transmitindo uma energia negativa que se volta para você. Então, o pior de se falar mal da pessoa não é contra a pessoa, é contra você mesmo, tá bom? Então é isso que eles estavam fazendo, estavam querendo rebaixar José. E quando o seu desejo, as suas paixões inflamadas é para motivos fúteis, egoístas do seu ego, acontece isso justamente, tá bom? Então você também acaba mais dia ou menos dia entrando numa dificuldade semelhante ou pior, tá bom? E os irmãos sentaram-se para comer pão, e viram-se aproximar uma caravana de ismaelitas que vinha a Gileade, cujos camelos levavam especiarias, bálsamo, incenso ao Egito. O pão ele é interessante, o pão ele está entre os alimentos sagrados, o pão, o vinho, o azeite, as próprias especiarias, aí fala sobre o incenso, a construção do incenso. Os melhores incensos são aqueles que são construídos manualmente e imbuído de uma consciência. Você tem que pôr uma consciência naquilo que você vai fazer. Tanto as velas também, por isso que as velas rituais, os incensos rituais, eles têm uma característica peculiar no rito, mas não é isso que a gente vai entrar agora. A gente vai falar sobre o pão que é sagrado e em contato com esse alimento eles, de uma certa forma, pensaram em poupar a vida de José, porque o pão está ligado ao sagrado e essa mentalidade ela vem à tona como nos pomos em contato com esses elementos, tá? Judá disse aos seus irmãos: que proveito teremos em matar o nosso irmão e ocultar o seu sangue? Olha só, já mudaram de perspectiva, já mudaram de opinião. Então você, quando se conecta com o sagrado, com elementos sagrados, ou você mesmo se torna uma pessoa sagrada, você começa a viver de uma forma diferente. Quando você se separa da multidão, do vulgo, que fala mal, que pratica as maus ações, você sai dessa esfera de negatividade. E a negatividade é algo que está na mente, está no coração do homem. Então, essa purificação ela começa através de vários passos, né? E aqui, através da vida de José, a gente está vendo como que é a evolução da alma, a evolução e a trajetória de cada ser humano, que a Bíblia em si ela está falando
do ser humano, ela está falando ao indivíduo e a pessoa e a personalidade de cada um. Muita gente vê histórias no coletivo, mas ela está falando da trajetória da alma na face da Terra. E isso a gente vai estar vendo aí, explicando para vocês. E os irmãos concordaram. E os irmãos tiraram José do poço e venderam aos ismaelitas por 20 ciclos de prata. Olha só que coisa, as pessoas costumam dar valor às outras, né? Costumam dar um preço e baixo preço, elas avaliam as pessoas por baixo. Era isso que José valia para eles. Ele era irmão de sangue, alguém que o pai amava muito. Então eles não se preocuparam com isso. Muitas pessoas, elas olham as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas valem, e muitas vezes elas nivelam por baixo e dá isso, 20 ciclos de prata. E ele foi levado ao Egito. Quando Rubens voltou ao poço e viu que José estava lá, rasgou as suas roupas em sinal de luto. Chegando-se aos seus irmãos, disse: o moço não está lá. E eu, onde vou? Rubens ele tinha uma grande preocupação em salvar José, é o que eu falei. Nós temos que ser diante de uma situação difícil, diante de uma situação de trevas, de uma situação em que não existe negociação, nós temos que nos impor, nós temos que colocar alguns pontos de vistas, pontos de luz clareados por uma mente sã, consciente, porque no dia a dia as pessoas tomam muitas atitudes que levam elas a resultados catastróficos, e Rubens ele queria tirar essa mancha e esse sangue da mão deles, porque afinal era irmão dele, né? Os irmãos pegaram a túnica de José, degolaram o cabrito e molharam a túnica no sangue. Como eu falei, a túnica era um símbolo de tudo aquilo que eles odiavam. E a vitalidade de José, ela representa o sangue. Então, quando as pessoas querem acabar com alguém, a primeira coisa que elas fazem principalmente na história, acabar com símbolos, algo que liga aquela pessoa àquele elemento. Muitas vezes nas guerras, as primeiras coisas que fazem é derrubar estátuas, monumentos, derrubar igrejas, catedrais, enfim, símbolos que remetem a algo maior. E aquela túnica representava o amor de Jacó por José, e os irmãos jogando sangue neles representava que a vitalidade dele estava cortada. Jacó reconheceu. Trouxeram a túnica listrada ao seu pai e disseram: encontramos isto. Reconhece, por favor, se a túnica do seu filho. Já não é irmão deles, é filho de Jacó. Olha só como que as percepções dele eles tinham do José. José não era irmão deles. Trouxemos aqui a túnica do nosso irmão. Não, reconhece, vê se é a túnica do seu filho. Jacó rasgou as suas roupas, pôs um saco em sua cintura e enlutou-se. Isso fazia parte da cultura, não vamos entrar nesse detalhe de como que ele se entristeceu e as formas externas que ele demonstrava isso. Enlutou-se durante muitos dias. Seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele se recusava, dizendo: descerei enlutado por meu filho e a sepultura. E chorou seu pai. E José foi vendido ao Egito, a Potifar, oficial do faraó, chefe dos verdugos. Aqui termina Gênesis 37 e 36, versículo 36. O homem, quando ele entra em luto, não que isso não seja permitido. Inclusive aqui na Torá fala sobre dias de luto, do homem, da mulher, da criança, luto pelo pai, luto pela mãe, luto. Então tem algumas regras aqui que eles estabelecem para que a pessoa também não se apegue ao luto e deixe de viver. Então eles estabelecem um dia justamente para a pessoa ter a consciência que em tal dia termina o luto, tá bom? Jacó, quando ele ficou em luto, quando ele se entristeceu, isso é uma lição muito importante para a gente. O homem, quando ele se entristece, ele traz para dentro de si uma sombra. E essa sombra, ela começa a interferir nos seus órgãos vitais, principalmente nos órgãos reprodutores sexuais do homem e da mulher. Ele começa a mexer com essa vitalidade que, por sua vez, começa a mexer com outros órgãos do corpo: coração, fígado e a mente. Então existe um processo de degeneração interna do homem. Ele começa a atrair sobre ele uma negatividade tão grande que parte de coisas que existem no seu corpo com mau funcionamento já estava ali
debilitado começa a ser potencializado. Então, a tristeza, ela traz várias doenças. Muitas doenças que as pessoas procuram aí no médico, uma dor, alguma coisa, os médicos falam. Quando eles não sabem o que a pessoa tem, falam, isso aqui é uma doença de origem psicossomática, é uma doença da mente, algo que está acontecendo dentro de você e nós não sabemos o que é e está gerando todo esse distúrbio aí. E realmente é verdade, a pessoa quando ela entristece, ela traz dentro de si, ela traz para dentro de si uma negatividade muito grande. Então não importa o problema que você esteja, saia daí. Saia daí. A melhor forma de você resolver o seu problema é sorrir, é rir. Você pode ver que muitas pessoas que têm uma vida alegre, contente, estão fora do peso, fuma, come, bebe e não fica doente. Morrem velho, gordão, e tem pessoas que morrem magra, com todo tipo, o biotipo da vida saudável acaba morrendo cedo. Atletas, a gente vê muito isso. Por quê? Por causa do estresse, por causa da tristeza principalmente, esses casos das pessoas que se suicidam. Então é uma série de fatores que acarretam essa sombra dentro do homem e a tristeza é uma delas. Seja o assassino, seja o suicida, seja essas pessoas que praticam essas atrocidades na sociedade, são porque elas permitiram que a tristeza estivessem e entraram dentro dela. Então a lição de Jacó, de José, no dia de hoje é justamente isso. Tirar a tristeza do nosso meio, se alegrar, procurar algo que te alegre. Volte às imagens do passado, volte aos momentos em que você foi feliz. Eu sei que é difícil, mas temos que viver, temos pessoas sobre a nossa responsabilidade, temos pessoas que temos que cuidar, temos meta a atingir. E nós não podemos ficar enlutado por vários dias, por vários meses, por vários anos, tá bom? Então, a nossa consciência, a nossa mente, ela tem sempre que estar sendo alimentada com coisas boas, com poesia, com músicas, com piadas, com bons filmes, com bons livros, com boas atividades de recreação, com esportes que oxigena o nosso sangue e faz a gente ter uma vida melhor. Eu falei isso em alguns vídeos sobre os gregos e eles falavam que a espiritualidade estava ligada também ao culto do corpo, né? As pessoas falam muito, distorcem essas palavras que é uma idolatria e tal. Não, nada a ver. Você tem que sim cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e cuidar do seu espírito. Eu vou preparar um vídeo para vocês sobre essas camadas que existem dentro do homem. Eu falei sobre a camada de cebola, sobre os mundos espirituais. Então o homem, ele é um ser complexo, ele é cheio de camadas internas. E quando a gente traz a sombra para dentro de nós, todas essas camadas internas da nossa alma, elas escurecem e elas ofuscam a luz, a centelha divina que arde e palpita dentro de cada um, tá bom? Essa é a palavra no dia de hoje que nós falamos sobre Sun Tzu, a arte da guerra. O guerreiro hábil não perde a oportunidade de aniquilar o seu inimigo. O que chega depois lançando-se ao combate já está enfraquecido, isso é o que o Sun Tzu falou pra gente. E o Napoleão Hill, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui, que senão acaba esquecendo todos esses temas aí, né? Desejo incontrolável de ganho fácil e falta de um poder de decisão bem definido. Então, todo esse universo aí que nós estudamos com essas dicas desses pensadores aí, nós colocamos junto com José e a sua trajetória aí pelo caminhos tortuosos que acabaram a vida levando ele, mas não importa, ele vai sair desse buraco, ele vai vencer. A gente vai ver nos vídeos mais pra frente que esse não é o fim, esse é somente o começo da vida de um vencedor, tá bom? E seja esse vencedor, não importa se você está no buraco, está num poço, olhe para cima, para baixo já não tem mais nada para você olhar. Agora a sua meta é para cima, tá bom? Tenha um bom dia a todos e se curtiu, marque o sininho aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo. Se não gostou também, comente aí, tá bom? Pode fazer suas críticas à vontade. Um bom dia a todos.